A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra que venha de encontro aos seus corações. Então, do meu lado, o irmão Marcelo. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Vamos compartilhar uma palavra do Senhor com aqueles que nos ouvem através desse vídeo aí, para a edificação dos irmãos e todos aqueles que estão nos vendo por esse vídeo aí. E qual que é a palavra que tem hoje? A palavra que nós vamos ter hoje, o tema é a obediência sobre a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar alguns textos bíblicos aqui e sucessivamente a gente vai falando através da palavra. Então vamos começar com o capítulo número 1 de Josué, do versículo 7 até o 8. E depois, né, Manuel, a gente vai para o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, né? Isso mesmo. Então vamos começar aqui. Vou fazer uma leitura breve para os irmãos, para nós poder entrar aqui. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei, que o meu servo Moisés tem ordenado. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Dantes medita nele, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Essa palavra é tão maravilhosa, amados. Então, quando nós olhamos para essa palavra, a gente vê a obediência de Josué diante de Moisés. Moisés era servo do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, da antiga aliança, né? Então, quando nós olhamos, tinha uma obediência de Josué a respeito de Moisés. Onde Moisés ia, Josué acompanhava. A história é muito longa, nós não vamos, porque não vai dar tempo assim não podemos prolongar muito o vídeo, né? Mas os irmãos vão entender o que nós vamos falar aqui. Então a obediência é fundamental para prosperar, não somente no físico, como no material e como no espiritual, porque tudo que nós obedecemos à lei de Deus, né, que foi outorgada por Deus, então nós devemos obedecer. Então a Bíblia nos ensina de que maneira nós devemos proceder para ter uma obediência diante do Deus Todo-Poderoso. Então essa é a antiga aliança, mas nós podemos ir no Novo Testamento, que Jesus é a nova aliança. Sim. Quando ele fala ali, Jesus, né, Manuel, ele fala sobre a nova aliança. Essa é a aliança no meu sangue. Ou seja, Jesus fez todo o processo sacerdotal, toda a parte de sacrifício, todas as coisas que os irmãos imaginam, foi tudo em Cristo. E Cristo cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei mosaica, ele não abrogou a lei. Porém, hoje nós estamos pela graça. E pela graça nós somos salvos, mas não é mérito nosso, foi Jesus que fez tudo isso. Mas para nós andarmos de maneira correta, coerente diante da palavra de Deus, nós temos que obedecer quem hoje? Hoje nós temos que obedecer a Cristo Jesus, né, Manuel? Nós temos que obedecer o Cristo, porque foi Ele que fez todo o sacrifício. E uma coisa que entra aí, irmão, que tem várias linhas de teologia hoje, e tem uma linha que tem aí que se é salvo uma vez, é salvo para sempre. Verdade, tem essa linha. Salvo para sempre. Não. Se você não obedecer e conforme a palavra, não olhar nem para a direita, o que é nem olhar nem para a direita nem para a esquerda?
É para você estar com esse livro na mão. Eita, E glória. você olha só para frente. Para os mandamentos, para a palavra de Deus e para Jesus. Se olhar nem para frente, nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque para a direita vai ter outras linhas de entendimento, para a esquerda vai ter outras heresias, entendeu? Mas não, você segue obediente à palavra de Deus. Continua, irmão. É bem que nem o nosso amado irmão Manuel falou, e é a pura realidade, que tem muitas teologias, tem muitas coisas que tentam desviar a palavra de Deus, a verdadeira, a genuína. Porque a palavra de Deus, amados, no meu entendimento como servo do Senhor Jesus Cristo e ministro do Evangelho, com a qual Ele me deu a incumbência de ministrar a sua palavra, a gente olha para a palavra e vê, ela é inerrante, infalível, completa, absoluta. A palavra não tem sombra de variações. Quando nós vamos para o texto bíblico, a gente vai ver que tudo que está escrito, amados, está se cumprindo. Não tem mais como escapar, irmão Manuel. Nós estamos vivendo nos momentos finais. Por que nós estamos compartilhando esse vídeo? Porque nós estamos preocupados com as almas, com as vidas, que no meio dessa confusão que está acontecendo, muitos estão se desviando, se afastando da palavra genuína, da palavra que salva, da palavra que liberta, da palavra que transforma. Porque a palavra, ela não muda, quem muda são as pessoas. A palavra do Senhor diz que passará o céu, passará a terra, mas a sua palavra não passará. E ainda diz mais em Apocalipse, quando nós olhamos, os irmãos podem acompanhar Apocalipse 21, depois Apocalipse 22, nós olhamos na palavra que ai daquele que mudar um tio e uma vírgula desse livro. Então a palavra do Senhor, ela não pode mudar. E a palavra, amado irmão Manuel, ela tem que nos confrontar. Porque se a palavra não nos confrontar, ela não é a palavra de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo em tempo que tudo você pode. Tudo você pode fazer. Sim, você pode fazer tudo. Você só não pode morar no céu. Porque para morar no céu, né, irmão Manuel? Para morar no céu, a renúncia. Então, e obediência, que é o tema que nós estamos falando. Sem obediência, quando nós vamos ver a história de Saul, e os irmãos que vão ver esse vídeo, muitos entendem a palavra, mas aqueles que não entendem, pode buscar uma igreja perto da tua casa, ou congregar na nossa, que nós estamos congregando já há algum tempo, né? Somos cooperadores ali na Assembleia de Deus, mas tem várias denominações. O importante é viver na obediência com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então em Jesus, amados, nós vamos ter vida. Nós vamos passar sim por certas coisas na vida, porque o Evangelho, ele não é um mar de rosa. Jesus, Ele falou para nós, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Isso implica em dizer que se Ele venceu, Ele vai nos dar força para vencer os obstáculos. Para nós poder obedecer a palavra dEle, nós temos que renunciar a muitas coisas. Sim. Muitas das vezes aquilo, amados, que nós gostamos muito, muitas das vezes a gente tem que deixar daquilo por amor de Cristo. Por a obediência a Cristo, aí que entra a obediência. Lá na lei eles obedeciam Moisés, porque Moisés foi chamado por Deus como líder espiritual do povo de Israel. E Moisés, ele tinha uma comunhão com Deus tão grande, que ele falava com Deus cara a cara, um modo de linguagem, para entender como ele falava com Deus. E ele não podia ver Deus, ele viu Deus pelas costas, o brilho foi tão forte, ele tinha um contato tão genuíno, amado irmão Manuel, com Deus, que a glória do Senhor refletia no seu rosto. E ele vendo o Senhor de costas pela penha da rocha, numa fenda. Porque quem visse a Deus, como o próprio Deus falou para ele, que se visse ninguém me viu e sobreviveu.
Mas como que nós vemos Deus hoje? Através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele veio em semelhança da carne do pecado, mas em nada pecou, ele cumpriu o sacrifício. Então, quando nós obedecemos a Cristo, nós temos a salvação por garantia por Cristo pela obediência. E além da salvação, vamos pegar aqui Juízes. Eita glória aí, ó. Seja Débora, seja Gideão, Baraque, Deus levantava heróis, juízes, para ajudar o povo, quando o povo clamava. Só que depois paravam de obedecer. Começavam a ir contra a vontade do Senhor, tudo que era mal eles faziam, idolatrando. O que acontecia? Glória a Deus. Perdiam a proteção de Deus. Glória Perdiam a bênção de Deus. Deus. Aí quando o povo via que estava numa situação difícil e outros povos, medianitas e outros, estavam atacando eles clamavam a Deus de novo, o Senhor levantava outro juiz e julgava e vencia e tinha paz naquela terra enquanto que o juiz estava vivo. Então, a obediência nos dias de hoje, além de você ter a salvação já, a obediência a Deus, a Jesus, a obediência ao Espírito Santo, você obedece, você terá proteção, terá ajuda, terá graça, terá força, terá irmãos em volta. Glórias a Deus. Deus tocando no coração para levar para ajudar, entendeu? Você sempre vai estar munido em volta de ajuda que o Senhor tem colocado. Mas assim que você desobedecer, vai cair nessa palavra aqui, irmão. 1 Timóteo capítulo 4. Verdade. Que vai dizer assim a nós: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Jesus. Por obedecer a espíritos enganadores. Jesus. E a ensinos de demônios. Eu não vou nem à frente a mais aqui, irmão. Já nos fala aqui, ó. Aquele que não obedece a Deus, não obedece os mandamentos do Senhor, vai começar a fazer o quê? A obedecer mandamentos de demônios. A começar a obedecer a doutores e mestres comandados por Satanás. E o caminho deles, os irmãos sabem para onde vão, né? São caminhos de morte, né, irmão? Vai para o inferno. Vai para o inferno, se não se arrepender, se retornar. A palavra do Senhor ainda até diz que não se alegra na morte do perverso, mas antes que ele se converta. Acho que é Isaías que está? Ezequiel também. Ezequiel. Então, que ele retorne, se converta, ande nos caminhos do Senhor e ele terá salvação. Glórias a Deus. O Senhor não se alegra. Então, o que ele se alegra? Nós viemos a estar em obediência, obedecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. É dessa forma que o amado Manuel está compartilhando junto conosco. É a pura realidade. Aquele que não obedece a palavra vai acabar caindo em mentiras, enganos, né? Pessoas que usam muito da psicologia, muito de filosofia, né? Essas palavras já prontas, né? Não é uma palavra genuinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas é uma palavra cuidadosa de certa forma para criar uma situação para enganar as pessoas. Então, o diabo ele tem muito cuidado, viu, amados? Não dá para se enganar, não. O diabo ele também conhece a Bíblia, o diabo também sabe fazer milagres, viu? Então, a gente tem que olhar muito para a luz da Bíblia. Mas como que nós vamos entender, né, amado irmão Manuel? Que maneira nós vamos entender? Meditando na palavra. Quando nós vamos ver na Bíblia Sagrada, no Salmo 1, nós vamos ver, na lei do Senhor medita de dia e de noite, para não pecar contra o Espírito Santo. Conversas paralelas, aí a gente olha dentro da Bíblia, ficar longe da roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, amados, ela é pão. Ela é o pão da vida. A palavra de Deus é a essência para nosso cotidiano de vida. Para nós ter uma nova vida em Cristo, nós devemos, para encerrar, nós devemos obedecer a palavra de Deus. E tem mais uma palavra, irmão. Eita, glória. Eu estou obedecendo ao Senhor.
Tem a salvação, tem proteção. Isso. O que mais? Nós temos tanta coisa, irmão. Nós vamos falar aqui em Deuteronômio capítulo 28. Eita glória. As bênçãos decorrentes da obediência. Isso mesmo. Eita. Essa é para fechar a nossa meditação de hoje. Mas nós vamos postar mais aí no decorrer do tempo. Nós vamos começar a postar mais. Porque muitos estão correndo atrás da bênção. Exatamente. Mas não. Você obedece e a bênção chega até você. Exatamente. Glórias a Deus por esta palavra. Deuteronômio capítulo 28, do 1 e 2 somente, nos diz assim: se atentamente ouvires a voz Aleluia. do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, Aleluia. que hoje te ordeno, ó Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Olha o que eu falei? Oh, glória. Vai alcançar a pessoa. Você não corre atrás da bênção, a bênção que te alcança. Eita, Está glória. escrito, né, irmão? Eita, está escrito ainda. É Deus que escreveu. Sobre ti te alcançarão todas as bênçãos. Olha que maravilha. Então quer vitória, irmão? Quer bênção, irmão? Obedece. Eita, Eita, glória. É desse jeito. Mas e se não obedecer, irmão? Se não obedecer, tem um texto também, que todas as pragas, maldições vão vir sobre a pessoa. Que está em 28 também, 15 em diante, né? Isso mesmo. Eu vou ler aqui um pedacinho só para a gente ver. Os castigos da desobediência. Olha aí, irmão, tem castigo quem não obedece, viu? Será, porém, que se não deres ouvidos ao Senhor, teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu nem vou em diante, irmão. Você viu que foi o que eu falei anteriormente. Porque está escrito. De bênção, tem acho que alguns versículos, mas de maldição vai dar umas 2 folhas aqui, irmão. Então isso quer dizer que se você obedece a Cristo, que hoje é pela graça, né? Se você obedece Ele, automaticamente, até tem um texto maravilhoso em Mateus capítulo 7, quando a gente olha nos versículos mais à frente, a gente observa que ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai acrescentar abundantemente. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele vai abençoar de uma forma extraordinária. Porque se há uma coisa que eu amo em Jesus é que Ele não deve nada para ninguém, amados. Ele cumpre na íntegra. Mas para Ele cumprir, nós primeiros temos que fazer a nossa parte. Qual a nossa parte? Obedecer ao Senhor. E todas as bênçãos virão sobre as nossas vidas. Me incluo eu também nesta palavra. Porque de nada adianta a gente falar a palavra e a palavra não falar conosco. A palavra está falando conosco também. Nós estamos sendo edificados pela palavra. E os amados estão sendo edificados, aquele que vai ver esse vídeo. Pode ter certeza que Deus vai operar abundantemente sobre a vida dos amados e queridos irmãos que estão nos ouvindo, para a glória de Jesus Cristo. Aí muitos vão estar se indagando nesse momento, porque é assim, ó. Não, mas eu estou obedecendo. Mas eu estou passando uma prova, uma dificuldade, aflições. As bênçãos te alcançam, mas é no tempo do Senhor. Justamente. E outra coisa. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Bem isso, irmão Manuel. E outra coisa, amados, para entrar nessa fala que o Manuel falou, é uma coisa muito interessante mesmo. Você está passando por uma pressão, só que é o seguinte: Jesus está passando junto. Acontece uma diferença muito grande daquele que passa a luta sem Jesus, porque Jesus, Ele está conosco no processo. Há um processo. Por
que, irmãos, que há um processo? Porque a nossa morada não é na terra. Eita, glória. Muitos estão pregando terra, mas eu quero dar uma boa notícia para os amados. Há um céu de glória esperando pelas nossas vidas através da obediência, porque você está passando pela fornalha, você está passando pela luta, mas Jesus está contigo e Ele não. Jesus não falou que nós não ia passar por luta, nós vamos passar por luta, mas Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que promessa maravilhosa. Eita maravilha de Deus. Então, vamos orar, irmão? Finalizar esse vídeo para não ficar muito grande. Eita glória, desse jeito. Pode começar a oração. Querido e amado Espírito Senhor Jesus, Santo, meu Pai, estamos aqui, Senhor. em nome do Senhor, Oh, meu Jesus, opera, Senhor, milagres sobre essas vidas que estão alcance a cada ouvindo essa irmão e irmã palavra, Senhor. que está te obedecendo, Eles Senhor serão Pai, mas está alcançados, passando por Senhor. aflições, por E a tua mão angústias, poderosa, por Pai lutas, eterno, dificuldades, venha Senhor estar Pai. em contra E não essas sabe por vidas, que está Senhor. passando, Senhor Pai. Libertando, Oh, curando, Senhor, sarando, Senhor, meu enche Deus, meu ela Pai. de graça, enche ela de Dando graça, força, Senhor Pai. Senhor. Fortalece a na cada força do poder, ouvinte, Senhor Senhor, meu Jesus. Deus, meu Oh, Pai. meu Jesus, meu Irá Pai. ouvir Eu essas oro por cada um, mensagens, Senhor. esta Que eles oração, possam, meu Senhor Pai. Pai. Abençoa essas Esperar de ti, vidas. Senhor Pai. Quebra as barreiras, quebra as A muralhas. vitória, Senhor Oh, Jesus. Espírito Oh, Santo, Senhor, meu Pai. Ramandarábia, Pai Suimicandarábia, eterno, abençoa, Pai querido, Oh, meu Jesus. esse ouvinte, esta ouvinte, meu Pai, Eita, glória. alcança agora, Vem, Senhor, Jesus. cada Então, familiar bálsamo, deles, Senhor. meu Pai, Encontra aqueles, que Pai, através, estão Pai querido, chorando, esta Senhor, mensagem, Pai. meu Estão Deus, chorando angústia, venham Senhor, ser Pai. alcançados Oh, pela Tua acalma, palavra, Pai. Senhor. Tua palavra diz, Senhor, Deus o de teu fardo é leve, teu glória, jugo é suave. Deus Vem de e toca com poder, eles, Senhor em Jesus, meu nome Pai. de Nesse Jesus momento de Cristo, dificuldade, Pai. Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa Oh, cada um, Senhor, Senhor, meu eu Deus. intercedo, Pai. Em nome Alcance, de Senhor, Jesus Pai, Cristo, os familiares Pai. deles, Senhor, Nós Pai. oramos, Quem não Pai te querido, serve, quem não te crendo, obedece, Pai, Senhor, na Pai. vitória. Oh, Senhor, Deus de poder e opera a obra de glória. salvação na vida deles, Sim, ó Senhor, Deus Pai. da glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu oro, Pai, em Nós nome oramos, do Pai, Senhor Jesus, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Eita, Deus glória. abençoe. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém. Amém. I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side?